Graças e paz, amados. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Quero que você abra comigo sua Bíblia, quem trouxe, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. E diz assim o texto. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um pecador, sou um homem pecador. Depois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Volta para mim, faz o favor, do versículo 1, por gentileza. Esse é um dos textos mais lindos e um dos mais que eu gosto. Gosto muito desse texto porque foi o primeiro texto que eu preguei da Bíblia, quando eu me converti. E para mim foi um desafio muito grande, como nunca tinha falado em público, e Deus me deu o privilégio de ministrar esse texto. Porque quando a gente vai ministrar, a gente espera que ninguém vá. A gente, ninguém vá, pelo menos 1 ou 2, se a gente errar não vai ter problema. Só que eu me preparei tanto, mas tanto, tive uma vida de oração, de jejum, aquele medo, aquele temor de Deus, para que eu pudesse falar literalmente aquilo que Deus queria que eu falasse. E quando eu comecei a ministrar, tudo que eu tinha marcado, eu não falei praticamente nada. Deus foi falando através da minha boca. Então, é um dos textos mais lindos, que eu tenho esse texto como uma pregação particular para a minha vida. Esse texto fala do chamado de Pedro e dos seus amigos, seus companheiros a Jesus. Jesus chama eles. E é muito interessante como isso acontece, né? Nós vemos o texto que Pedro teve uma noite toda de trabalho. Pescou a noite toda e não pescou nada, não conseguiu pescar nada, não conseguiu pegar nenhum lambarizinho, nada. E eles voltaram e colocaram o barco nas margens do rio
do lago, melhor dizendo, e dali eles começaram a lavar as redes. Mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava ensinando a multidão. E nesse tempo, Jesus entra em um dos barcos, que o texto que nós lemos, que é de Simão Pedro, e dali ele começa a ensinar a multidão. Depois que ele ensina a multidão, Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, vocês vão voltar de novo para a pesca. Aí começa uma conversa entre Jesus e Pedro. Olha, mas nós já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a sua palavra nós vamos voltar. E eles voltaram e Jesus falou, é aqui que vocês vão lançar as redes. E eles fizeram conforme Jesus havia dito. E eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Foi uma pesca maravilhosa. Foi um milagre extraordinário na vida de Pedro. E todo mundo puderam presenciar aquilo que Jesus havia feito. E depois, Pedro vê tudo aquilo, ele se prostra diante de Jesus, fala, Senhor, afaste de mim, porque sou um pecador. Eu não sou digno de estar diante do Senhor. E depois vem o chamado. Jesus fala para ele, olha, de hoje em diante você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens, você vai ser um missionário. Você vai andar comigo e vai ver as maravilhas que eu vou fazer. Você vai andar comigo e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida e na vida de muitas pessoas. E no livro de Atos você vai ver Pedro praticando aquilo que ele aprendeu com Jesus. E ganhando milhares e milhares de almas para Jesus. Mas esse texto tem muito a nos ensinar. Versículo 1, por favor, coloca por gentileza. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Imagine a sede dessa multidão para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. A vontade deles. A Bíblia diz que onde Jesus estava, uma grande multidão o seguia, o acompanhava para ouvir Jesus. Jesus falava de espírito e vida. Jesus falava sobre o reino de Deus. Isso despertou a vontade desse povo em ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. Eles estavam comprometidos em ouvir a palavra de Deus. Exatamente isso. Ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. Essa sede de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é algo espiritual, irmão. Não é uma coisa, não é um livro, tipo um livro de autoajuda que você vai ler, uma revista que você vai ler, não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é espiritual, porque ela é a palavra de Deus. Ela fala no nosso coração, ela penetra a nossa alma. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamento e intenção do coração. O que está faltando hoje para nós, para mim e para você? Sede da palavra de Deus. Não é sede por outras coisas, é sede pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode estar aqui, ela tem que descer no coração. Estava conversando com o Sérgio. Eu sou uma pessoa prática, entendeu? O negócio é prático, o negócio é simples, eu não gosto de rodeio, é prática. Palavra de Deus, prática. Isso aqui tem que ser praticado na nossa vida, irmãos. O comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, essa sede que precisa estar no nosso coração. Essa sede da palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você: qual tem sido a sua sede hoje, nesses dias?
que você tem buscado mais do que isso aqui, ó? A palavra de Deus. Em Mateus 6, capítulo 6, Jesus fala sobre a ansiedade. E no verso 33 ele fala, prioridade, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade aqui, ó. Se isso aqui não é prioridade na minha vida, eu estou perdendo tempo no meio da multidão. Estou perdendo tempo. A palavra de Deus tem que ser prioridade na minha vida, porque ela que vai transformar a minha vida. Eu fui transformado pela palavra de Deus. Você foi transformado pela palavra de Deus. Eu me converti numa célula, e quando a palavra de Deus entrou, quando eu ouvi o pastor pregar, aquilo entrou no meu coração, parecia que só eu estava ali naquele lugar. O Senhor falou o meu coração literalmente. E isso tem que ser prioridade na sua vida, irmão. Antes de tudo. Você acorda de manhã e medita aqui, ó. Faz o seu devocional na palavra. O que você faz quando você acorda de manhã? Quando você faz quando você encerra o dia? Palavra de Deus. E isso tem que ser prioridade para nós. Se outra coisa for prioridade, nós estamos no meio da multidão. E a qualquer momento nós vamos dispersar. Aí quando nós ouvimos aquilo que Jesus disse para aquele povo, quando ele fala aquele sermão que é duro, e chega para os discípulos e fala, ó, vocês também querem ir embora? Aí Pedro falou, para onde nós iremos, Senhor? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Porque quando a dificuldade chegar, irmão, é isso aqui que vai prevalecer na sua vida. Ó, quando a crise chegar, é isso aqui que vai prevalecer na sua vida. Quando a crise no casamento chegar, é isso aqui que vai prevalecer na sua vida. Quando as finanças, quando você tiver uma crise financeira, é isso que vai prevalecer na sua vida, que vai te manter de pé. Agora, se você não tiver cheio disso aqui, você vai estar cheio de outra coisa, aí fica difícil. Pula para mim, fazendo favor, o versículo 2. Então ele viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Pode passar, fazendo favor. Entrando em um dos barcos, que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Pode parar aí. Entrando em um dos barcos, a multidão comprimia Jesus. Jesus foi se afastando. Então ele entra num barco, e do barco ele usa como um púlpito, como um lugar alto para ele falar ao povo. Ele usa aquilo. Outra lição que nós aprendemos aqui: o barco. Será que Jesus pode usar o nosso barco para pregar a palavra, irmão? Mas o que seria o barco, Fabiano? A sua casa. Será que você abriria a sua casa para um ponto de pregação? Um culto de oração? Não. Minha casa não. Eu tenho meu sofá bonito, tenho lá, não, tudo arrumadinho, tudo um lugarzinho. Não. Será que Jesus pode usar o seu barco, que é o seu carro, para fazer a obra, irmão? Jesus usou o barco de Pedro para pregar a palavra de Deus, para trazer a palavra do reino para aquele povo. Será que ele pode usar literalmente mesmo? Ou nós simplesmente falamos aqui, não, eu sou de Deus, ou Deus pode me usar. Será que ele pode te usar de verdade mesmo? Será que não é a emoção no falar? Ou ele pode te usar de verdade? Para pregar literalmente. Como que você prega o evangelho aí fora? Eu comecei aqui fazendo um barracãozinho aqui do lado aqui. Quem não sabe, eu sou consultor de obras. E eu estava comentando com a minha esposa, eu fico ali cantando.
louvando a Deus. Aí o pessoal passa em um lugar movimentado, o escritório falou, nossa, faz ali. É o meu barco, eu sou o barco, ele está me usando para falar. Vai que passa alguma pessoa ali, naquele momento, eu estou cantando louvor, aquele louvor penetra no coração daquela pessoa e Deus salva ela. Você já parou para pensar nisso? Será que você pode ser o barco de Jesus? Será que a sua casa pode ser o barco de Jesus? Será que o seu carro pode ser o barco de Jesus? Será que a sua chácara pode ser o barco de Jesus? Será que o seu salão pode ser o barco de Jesus? Será que a sua construção pode ser o barco de Jesus? Será que o lugar que você trabalha pode ser o barco de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Isso aqui foi forte na minha vida. Que pertencia a Simão. Podemos colocar meu nome aqui, ó, entrando em um dos barcos que era do Sérgio, entrando em um dos barcos que pertencia ao Paulo, entrando em um dos barcos que pertencia a Ana Paula, ao Sérgio, ao William. Será que ele pode te usar, irmão? Você está disposto a falar, Senhor, eu sou o seu barco, e o Senhor vai me usar? Ou você está fugindo do chamado de Deus para a sua vida? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando conosco hoje, principalmente comigo. É hora, irmão, de levantar e falar, Jesus, entra no meu barco. Na igreja, Jesus entra na igreja, na manancial. Porque se Jesus não estiver no barco, que é manancial, eu não quero estar no meio. Você quer estar no meio? Eu não. Jesus tem que estar no barco, irmão, na minha, na sua vida, para as coisas acontecerem do jeito que Ele quer que aconteça. E quando Ele não está no barco, aí vem o fracasso na nossa vida. Pode ir, faz favor, pula para mim. E tendo embarcado, e tendo acabado de falar, tendo acabado de pregar, falado ao povo, ensinado, disse a Simão, o barco era de Simão, vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para pescar. No outro versículo nós entendemos que eles vieram de uma pesca fracassada. E nós entendemos aqui que Jesus fala para Pedro, ó, você vai de novo, vai pescar. Agora, para as águas mais fundas e lancem as redes para pescar. Para pesca. Por favor. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Tudo que nós fazemos, irmãos, aqui ó, tenha sucesso, tem gente que tem sucesso, mas tudo que nós fazemos aqui ó, sem Jesus, vai acontecer isso aqui ó, nada. Mas porque és tu quem falas, nós colocamos o nosso conhecimento, nós colocamos as nossas habilidades na frente de Deus. E achamos, não, eu sou capaz. Não, eu tenho experiência. Pedro tinha experiência, era um pescador, conhecia o lago, sabia de tudo, mas ele fracassou. Não pegou nada. Não pegou um lambarizinho, nada. Só que Jesus viu isso. Porque quem empresta o barco para Jesus, Jesus não deixa ele na mão. Deixa? Não deixa. Pula fazendo um favor. Foram pescar e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. O milagre aconteceu. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E eles saíram uma vezinha só e pegaram peixe, muito peixe. Pula fazendo um favor. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los.
E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Não somente eles foram abençoados, mas também outros barcos do lado, outros companheiros foram abençoados pelo milagre que Deus fez, que Jesus fez na vida de Pedro. Por favor. Quando Simão viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu que foi a mão de Jesus ali. E ele se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, eu sou um pecador. Sabe por que Jesus tem que estar no meu barco? Porque eu sou um pecador. Você é um pecador. Olha para você, irmão, olha para mim. Pedro se prostrou, disse assim: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Jesus não se afasta do pecador, ele se achega ao pecador. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós. Olha para o Éden, quando Adão desobedeceu. Quem foi ao encontro de Adão? Foi Deus. Foi Deus que foi ao encontro dele. Sempre, se você for ler de Gênesis, Apocalipse, o homem nunca foi ao encontro, o pecador nunca foi ao encontro de Deus, nunca foi. Ele sempre fugiu de Deus. Ele sempre fugiu, foi Deus que foi ao encontro do pecador. Não é eu que escolho a Jesus, é Jesus que me escolheu. Eu não tenho capacidade, a minha natureza é caída, a minha natureza é má, eu posso decidir no que eu vou comprar, no que fazer, com quem eu casar, que carro ter, que casa ter, o que fazer da minha vida, mas para reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida, tem que ser de Deus. O Espírito Santo tem que estar no meu coração, porque esse coração aqui, ó, corrompido, é mau. Por isso que ele fala: sou um pecador. Jesus sempre foi ao encontro do pecador. Quando Jesus entra em Jericó, o que Jesus vai fazer lá? Sabendo que lá tinha um homem que gostava do dinheiro, era corrupto, mal visto, mal falado, publicano. Encontra quem? Não encontra Zaqueu? Foi atrás de quem? Zaqueu. Para você ter uma ideia, eu já preguei sobre isso aqui. Quando Jesus está ministrando na casa de Zaqueu, o próprio Zaqueu se levanta e fala: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade do meu bem. Se acaso eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. A atitude vem de quem? Dele. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, o Espírito trabalhou no coração dele. Porque até aquele momento Zaqueu não tinha poder nele mesmo para decidir alguma coisa. Eu sou um pecador. Isso aqui, ó, toda vez que nós nos ajoelharmos e devemos falar: Senhor, sou um pecador. Preciso da sua misericórdia. Ele nunca se afastou de você, que é pecador, e nunca vai se afastar de mim, que sou pecador. Viver na prática do pecado é uma coisa. Agora, você pecar, reconhecer o seu pecado, voltar para os caminhos, como fez o filho pródigo, você acha graça aos olhos de Deus. Pode pular, por gentileza. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios de Simão, Pedro. Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Pode pular, por favor. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu falei aqui na quinta-feira, a gente leu esse texto aqui. Deixaram tudo e o seguiram. Até que ponto, irmão, estamos prontos para fazer isso aqui, ó?
não estou falando para você deixar sua casa, deixar seu negócio, não estou falando disso. Estou falando de uma renúncia interna aqui, ó. Deixar tudo e seguir a Jesus. Até que ponto você está disposto a fazer isso? Eu estou disposto a fazer isso. Vale a pena seguir ao Jesus? Vale a pena pagar o preço? Eles deixaram tudo. Deixaram a profissão, deixaram tudo. Até que ponto? Isso aqui eu chamo de chamado missionário. Deixaram tudo e o seguiram. Chamado missionário. Ouvir falar de missões é bonito, né, irmãos? Né? Você vê aqueles vídeos, você vê aquelas pessoas lá fora do Brasil, até mesmo dentro do Brasil, fazendo a obra, mas você não sabe o que elas deixaram para seguir, para fazer a vontade de Deus. Pessoas deixaram emprego, deixaram bens materiais por amor a Jesus, porque Jesus o chamou. Em Jacutinga, mas quando a gente visitava lá aquela escola de missões, tinha um rapaz lá que tinha passado na Faculdade Federal, acho que 2 ou 3 vezes, não sei, não me lembro, mais ou menos isso. Filho de médicos, rico, estava lá. O que ele fez? Ele ouviu o Evangelho e ele deixou para seguir a Jesus. O chamado, ele disse que queimou no coração dele. O chamado missionário. Nós ouvimos de missões, é bonito, mas nós não queremos orar por missões, e quando a gente ora 1 minutinho ou 2. Nós não queremos muitas vezes, nós achamos que contribuir para missões é R$10, R$50, a gente está achando que está dando muito. A gente não quer ir também, a gente não quer ir, não quer orar, não quer investir. Então, não tem como acontecer, isso aqui, ó, não vale para mim. Missões, primeiro, se você não contribui, oração. Se você não ora, contribua. E se você não contribui, não ora, vai para o campo. Nós temos lá em Moçambique 400 crianças dentro daquela aldeia. E todo mês a gente recebe doação e a gente envia lá para eles. Pastor Tomé é o que toma conta de lá. Aqui a gente organiza, aqui eu ajudo ele a organizar algumas coisas aqui. Ele era funcionário público do governo de Moçambique. Deus falou fortemente com ele em um devocional. O que ele fez? Deixou tudo para fazer a obra de Deus. Não estou falando que você vai deixar, você está falando para não deixar o meu... Não, você é inteligente, você sabe o que eu estou falando. Mas sempre tem algo que podemos fazer por missões. Sempre tem. Sempre tem. Então, quanto mais eu faço missões, a cada dia mais eu deixo tudo para trás. Tudo que alimenta o meu ego, tudo que me dá prazer, para seguir a Jesus. Fazer a obra dele. Não importa se é lá fora, não importa se é aqui em Bragança, não importa se é seu vizinho, não importa se é sua vizinha, não importa se é o amiguinho da escola, não importa se é seu companheiro, mas temos que fazer isso aqui, ó. Deixar a nossa zona de conforto para fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. A nossa vida, irmão, é uma vida de renúncia. Não tem o que fazer. O caminho do Evangelho não tem volta. Uma vez que você conhece Jesus Cristo, não tem volta mais. Jesus falou, olha, se vocês querem vir após mim, negue a si mesmo. Tem uma cruz preparada para cada um de vocês. Vocês estão dispostos a fazer isso? Pois bem, só que, irmãos, a nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está na eternidade. Amém? A nossa recompensa está na eternidade. Lá,
Quando o jovem rico, falei aqui, chega para Jesus com toda a sua polpa, bonitão, qualquer mulher queria um camarada daquele como sogra, top de linha, rico, bonito, dono de muitas propriedades. Jesus olha para ele e fala: está faltando algo na sua vida, meu irmão. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Então você vai vender tudo que você tem e vai me seguir. Convite para ser discípulo dele. E um pouquinho mais para frente do texto, você vai ver Pedro falando: Senhor, peraí. Nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus falou assim: aquele que deixou pai, mãe, filho, propriedade, deixou bens materiais, terá tanto aqui nesse mundo, como no vindouro, como no céu. Então, irmão, fique tranquilo, fique sossegado. A nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está na eternidade. Quando você fechar o olho desse mundo e acordar no outro, aí você vai ver. Aí tem aquela frase daquela música: valeu a pena. Vai valer a pena. Obra missionária é isso, irmão. A obra missionária é deixar Jesus usar o meu barco. A obra missionária é a palavra de Deus sendo pregada, ouvir, pregar, praticar. A palavra de Deus é cada dia, a obra missionária é cada dia mais vendo as pessoas se arrependendo, como Pedro fez, e nós também, e também o chamado à renúncia. Deixar aquilo que me faz bem, muitas vezes por amor a Jesus, fazendo a vontade dele na minha vida. O preço da salvação já foi pago. Dívida paga não se pode cobrar duas vezes. Certo? Mas nesse mundo temos um preço a pagar pelo Evangelho de Jesus, pela palavra de Deus. O Evangelho não é fácil para ninguém, velho. Se fosse fácil, os discípulos não perderam o pescoço, o outro não foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo não perdeu o pescoço, não foi apedrejado. Não é fácil, é vida de renúncia, é fazer aquilo que eu não quero fazer. Senhor, renúncia todo dia. Renunciar aquilo que me dá prazer. Você consegue compreender isso? É o preço a se pagar, irmão. Se não foi fácil para Jesus, presta atenção, se não foi fácil para Jesus, que foi chamado de endemoniado, se não foi fácil para ele, que queriam apedrejá-lo, se não foi fácil para ele, que aquelas pessoas que comeu o pão da multiplicação, o peixe da multiplicação, escolheu Barrabás ao invés de Jesus, não foi fácil para ele, que foi pendurado numa cruz e perdoou todo mundo, vai ser fácil para mim? Não vai. Não vai, irmão. Então, o Evangelho não é contos de fadas, o Evangelho não é brincadeirinha, não é pão doce, o Evangelho é coisa séria, entendeu? É um preço a se pagar. Muitos mártires perderam o pescoço. Muitos pais viram muitos maridos tiveram suas esposas mortas, filhos jogados em arenas sendo comida para leões, pendurado em cruz, jogado piche neles e metia fogo nos cristãos assim, ó. Assista o documentário. Se não foi fácil para eles, vai ser fácil para mim? Não vai. Agora, tenho algo para falar para você. Nós, eu e você, o que eu vou falar para você que é forte, e para mim também, nós vamos dar conta a Deus da nossa omissão.
aquilo que era para me fazer, sabendo o que era para me fazer, tendo condições de eu fazer, sabendo que tinha jeito de eu fazer, eu não fiz. Vai dar conta. Vai dar conta. Omissão. Então, amados, a obra de Deus é coisa séria. É o chamado de Deus. Agora, depois de tudo isso, quem está disposto a seguir a Jesus? Alguns disseram, esta palavra é dura demais, Senhor. E começaram a sair para um canto, outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Aí Jesus olha para os discípulos, e aí, vocês querem ir também? Pedro olha para Jesus, vê nos olhos dele, cheio de lágrimas, diz assim, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus.